eu denunciei a minha filha pra polícia por ela ter roubado a minha irmã. E que tem história nova. Bom, eu tenho uma filha de 15 anos, que, assim, ela é uma pessoa que tem uma personalidade muito difícil de lidar. E quando eu falo difícil, é difícil mesmo. Eu confesso que, em parte, isso é culpa minha, porque quando ela era criança, eu sempre tentei dar de tudo pra ela, e eu sempre mimei muito ela. Minha primeira filha, minha única filha e tal. Então eu sempre tentei mimar ela ao máximo, sem saber que aquilo tava mais estragando do que ajudando ela, né? Enfim. Recentemente, a minha filha me pediu dinheiro porque ela queria trocar o celular dela. Ela queria, porque queria trocar e tudo. E o pai dela já tinha dado uma parte do valor pra ela. Porque o pai dela, nós somos separados e tudo, mas ele é um pai super presente. E ele já tinha dado uma parte do valor pra ela. Só que pro celular que ela queria comprar, ainda tava faltando R$ 1.000. E ela queria que eu desse esse valor pra ela, né? E assim, eu super poderia dar esse valor pra ela. Só que ela tava tendo tanto problema na escola, gente. Ela tava assim, dando muito trabalho. Muito, muito, muito problema. E eu falei pra ela que era pra ela guardar o dinheiro que o pai dela tinha dado pra ela. Que quando eu achasse que ela estava merecendo, eu ia dar outra parte pra ela trocar o celular dela. Porque naquele momento ela tava dando muito trabalho. E eu queria que ela fizesse por merecer. Porque parecia assim que eu tava recompensando ela por ela estar tomando várias atitudes erradas dentro da escola, sabe? Então eu falei pra ela, olha, eu não vou te dar por enquanto até você me provar que tá merecendo. E é óbvio, né? Pra uma adolescente de 15 anos, quando você fala não, é o fim do mundo. Então ela ficou com muita raiva de mim, brigava comigo e tal, mas eu falei pra ela que eu não ia dar até ela me provar que estava merecendo aquele presente, digamos assim. Enfim, eu moro numa casa, e a minha irmã, ela mora na casa ao lado. Porque, na verdade, é um terreno que era dos nossos pais e tudo, só que os meus pais já são falecidos, então eu moro numa casa e a minha irmã mora na casa do lado. Essa minha irmã, ela é mais velha do que eu. E ela recebe um dinheiro do ex-marido dela, que ele manda pra ela como uma forma de pensão, né? Porque ela tem filhos e tudo. Só que esse ex-marido dela, ele tem um trabalho que ele não recebe assim, tipo, o dinheiro não cai na conta dele, sabe? Ele recebe em dinheiro vivo. Então, todas as vezes que ele recebe, que chega a data de pagamento, ele sempre vem e deixa o dinheiro na casa dela. Ele entrega assim nas mãos dela, né? E ela recebe quase R$ 2.000, mais ou menos, porque ela tem 2 filhos com ele. E também ela era dependente financeiramente dele, ela não trabalhava, então, enfim, ela recebe quase 2.000 dele. Ele vem assim todos os meses e entrega esse dinheiro pra ela. Apesar de que hoje ela já tá trabalhando com outra coisa, só que ela ainda não é, tipo, trabalho de carteira assinada e tudo, então ela não comprova que trabalha, enfim. Até que um dia desses ele veio aqui na casa e trouxe esse dinheiro pra ela e entregou. E tanto eu quanto a minha filha, ela, todo mundo sabia que ela recebia esse dinheiro, porque, enfim, ela contava pra gente, né? E ela morava sozinha com os 2 filhos dela pequeno e tudo, enfim. Até que um belo dia ela veio na minha casa desesperada falando que tinha sumido R$ 1.000 do dinheiro dela. Que ela tinha recebido o dinheiro do marido dela, que ela tinha guardado no lugar onde ela sempre guardava, e que tinha sumido, tinha desaparecido aquele dinheiro de lá, e ela tava desesperada. Aí eu fiquei, meu Deus, alguém entrou na tua casa, roubaram e tal. Ela, eu acho que alguém entrou, eu não vi e tal. Porque só tava eu em casa, tava eu, os meus filhos e a fulana, que era a minha filha. Ela tava brincando com eles lá e tudo, porque a minha filha ela gosta muito de criança, sabe? Ela gosta muito dos primos dela, então ela tá sempre por lá com eles e tudo. E tava só a gente dentro de casa, eu não sei como foi pra sumir e tal. Gente, na hora que ela falou que a minha filha tava dentro de casa, da casa dela, e que o valor que tinha subido era exatamente o valor que ela queria, eu já sabia quem tinha feito aquilo. A minha irmã, gente, tava desesperada. E assim, em nenhum momento ela acusou a minha filha, sabe? Ela tava desesperada porque tinha subido metade do dinheiro e, tipo, ela só não sabia como, quem. Em nenhum momento ela acusou a minha filha, mas eu sabia que tinha sido ela. Porque ela tava lá e era exatamente o valor que ela queria. Então, pra mim, não fazia sentido, sabe? Nisso, eu chamei a minha filha, falei pra ela vir em casa e eu fiquei pressionando ela. Fiquei falando, tal, cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que sumiu, que tu pegou? De início, ela falou que não tinha pegado, tal, que não sabia de dinheiro. Só que eu percebi que ela começou a ficar muito nervosa, sabe? Ela começou a ficar extremamente nervosa, então eu tinha certeza absoluta que ela tinha pegado aquele dinheiro. E eu falei pra ela, olha, se você não devolver o dinheiro pra sua tia, eu vou chamar a polícia. Porque isso que você fez é roubo, é furto, é crime. E aí ela ficou, tipo, me olhou assim, ela falou assim, tu não vai chamar a polícia porque eu não fiz nada, tu não vai ter coragem porque eu não fiz nada, não sei o quê. E, gente, eu fui e chamei a polícia. Fui, tipo assim, eu tinha um amigo que ele é policial, né? Então eu liguei pra ele, falei tudo que tava acontecendo e falei que era pra ele ir até lá, porque eu tinha certeza que ela tinha pego o dinheiro da minha irmã. E ele até falou pra mim, olha, tu tem certeza, tal, denunciando a tua filha? Eu falei, não, tenho certeza absoluta. E ele veio, nesse dia ele tava de plantão, né? E ele veio junto com um amigo dele, que eles estavam assim, na rua, né? E ele veio. Quando ele chegou lá, que ela viu eles lá, eu virei e falei, olha, é ela. Ela tá com esse dinheiro, eu tenho certeza que ela pegou. Quando ela viu, e a minha irmã viu, a minha irmã entrou em desespero, perguntou o que que era aquilo e tal. E eu falei, eu tenho certeza que foi ela que pegou o teu dinheiro, eu tenho certeza absoluta. E nisso os policiais chamaram ela dentro da sala, né? E ficaram lá, tipo, pressionando ela, perguntando e tudo. Até que eu acho que ela ficou com medo, né? No meio da pressão, ela acabou confessando que ela tinha pegado esse dinheiro. Ela já tinha escondido, né? Ela foi lá no local onde ela escondeu, trouxe o dinheiro e devolveu pra minha irmã. A minha irmã, óbvio, ficou extremamente decepcionada com ela, né? Muito triste. Eu mais ainda. Só que a minha irmã falou assim: não, eu não vou fazer nada, é minha sobrinha e tudo. Eu acho que tu vai resolver com ela e tal. Porque a minha irmã podia sim ter feito um boletim de ocorrência formal, né? Mas também não ia dar em nada. Porque a minha filha é menor de idade, né? Então meio que não ia dar em nada. E aí os policiais, meus amigos, né, foram embora, eu agradeci super. E a minha filha ficou extremamente chateada comigo. O meu ex-marido ficou pé da vida, tipo, como é que tu tem coragem de fazer um negócio desse com a tua filha e tal? E eu falei pra ele, bom, que é pra ela aprender, né? Porque se ela teve coragem de entrar dentro da casa da tia dela e roubar R$ 1.000, o que mais que ela tem coragem de fazer? E óbvio, ela passou assim dias sem falar comigo direito, com raiva, sabe? E eu falei, não, quando ela perceber que ela tava errada, ela vai vir falar comigo. E depois de vários dias, né, dela com raiva, ela percebendo que eu não ia paparicar ela, que eu não ia falar nada, ela meio que voltou pra querer conversar e tal, se desculpou com a tia dela, se desculpou comigo. E eu falei pra ela que todas as vezes que ela fizesse qualquer coisa errada e eu soubesse que ela fez essa coisa errada, que ela não esperasse que eu passasse a mão na cabeça dela, porque eu não ia fazer. E que aquilo tinha sido só uma prova de que ela não podia contar comigo e com meu apoio pra nada que fosse de errado. E até então, eu ainda não comprei o celular dela, porque ela, depois dessa atitude, aí que ela não mereceu mesmo. O pai dela, inclusive, já quis comprar, dar outra parte que falta, mas eu falei pra ele que ele não pode fazer isso, porque ele tá estragando a menina desse jeito. E assim, a gente tá tendo umas certas brigas, eu e ele, porque ele não concorda muito com a criação que eu tô dando pra ela, mas ele também não, tenta não, tipo, tirar a minha autoridade na frente dela, sabe?
sabe? A gente briga por trás. Mas pela frente ele finge que me apoia, mas enfim, de qualquer forma eu tô conseguindo lidar por enquanto e tentando educar ela da melhor maneira possível. Mas enfim, essa é a história de hoje. A minha filha levou uma peia da madrasta dela e devido a tudo que ela já aprontou, eu apoiei. E hoje eu me arrependo muito disso. Eu e o pai da minha filha, a gente nunca teve um relacionamento. A gente nunca gostou um do outro de verdade, sabe? A gente só tinha uma amizade com benefícios. E dessa amizade surgiu a minha filha. Inclusive, quem apresentou e juntou a madrasta da minha filha com o pai dela foi eu. Ela era uma colega de trabalho, eu gostava muito dela, achava que ela daria muito certo com ele. E acabei apresentando os dois e deu super certo. E a minha filha, ela nunca aceitou muito bem eu e o pai dela não sermos um casal, a gente não ser casado e ser uma família comum. Então, a partir dos 13 anos de idade, ela começou a dar muito trabalho, fazer muita coisa pra chamar a nossa atenção. Os professores viviam me chamando na escola porque ela tava dando trabalho. Ela já foi expulsa de 2 escolas. Eu já fui até buscar ela no conselho tutelar por roubo. E o meu combinado e o pai dela era, ela passava os dias de semana comigo e os finais de semana ela ia pra casa do pai dela. E sempre que ela voltava da casa do pai dela, era uma confusão diferente que ela tinha se metido, era uma nova reclamação. Eu já tava até acostumada. Até que nesse fim de semana em específico, ela voltou mais cedo. O pai dela sempre pegava ela na sexta-feira na escola e me devolvia ela no domingo à noite. Só que nesse fim de semana, ela chegou em casa no sábado de manhã. Ela passou direto pro quarto dela chorando e nem quis conversar comigo. Eu tentei conversar com ela, perguntar por que ela tava chorando, mas ela nem olhar pra mim não olhou. E aí, quem tinha trago ela dessa vez tinha sido a madraça dela. E eu perguntei pra ela o que tinha acontecido. E ela foi me explicar. Ela me disse que tinha dado uma peia na minha filha porque simplesmente a minha filha pegou o telefone dela sem autorização e soltou fotos íntimas dela no grupo da igreja. Que a sorte dela é que ela tinha pegado a tempo e somente 2 irmãs da igreja tinham visto essa foto. Que aí elas avisaram pra ela e ela conseguiu apagar essa foto a tempo. Que aí ela foi olhar nas câmeras da casa dela e viu que a minha filha tinha pegado o telefone dela dentro da bolsa dela e tinha mexido e enviado essa foto no grupo da igreja. Que se eu quisesse, depois ela poderia enviar essas imagens pra mim. Quando ela chegasse em casa, ela enviaria essas imagens pra mim da minha filha mexendo no telefone dela. E aí, como ela disse pra mim que tinha essa gravação, eu acabei acreditando na madrasta dela e não na minha filha. E aí foi o meu maior erro, o meu maior arrependimento. A madrasta da minha filha foi embora. Eu fui no quarto dela pra conversar com ela. Falei pra ela que eu não acreditava que ela tinha sido capaz de fazer algo tão horrível como isso, que ela era uma irresponsável, que tinha sido muito bem feito a peia que a madrasta dela deu nela, que eu apoiava, que isso era o mínimo que ela merecia. E a minha filha até tentou argumentar, falou que ela não tinha feito isso, jurou de pé junto, que não tinha sido ela, que a madrasta dela tava inventando. Só que eu não acreditei, gente. Devido a tudo que ela já tinha aprontado até hoje, eu não acreditei na palavra dela. Quando deu mais ou menos 1 hora que a madrasta da minha filha foi embora ali da minha casa, ela me mandou um áudio chorando, falando assim que eu precisava acreditar na palavra dela, porque ela já não tinha mais como provar que a minha filha tinha feito aquilo, que ela tinha enviado aquelas fotos pro grupo da igreja, porque ela não sabe o que aconteceu com as gravações ali da casa dela, que simplesmente tinham sido apagadas, tinham sumido do sistema dela. E aí ela já não tinha mais a gravação pra provar que a minha filha tinha feito aquilo. Eu falei pra ela que ela podia ficar tranquila, que eu acreditava na palavra dela, até porque não tinha o porquê desconfiar dela, né, até aquele momento. Só que o que ela não esperava é que o pai da minha filha ia puxar as imagens das câmeras antes que ela voltasse pra casa. E aí a gente descobriu que, na verdade, quem tinha enviado as fotos tinha sido a própria madrasta da minha filha, e não ela. Na verdade, ela queria enviar essas fotos pro amante que ela tinha e acabou enviando no grupo da igreja. Ou seja, a minha filha apanhou de graça só pra virar álibi da madrasta que tava traindo. E o pai da minha filha só desconfiou porque ele achou muito estranho da madrasta da minha filha ter essas fotos no celular, porque ela nunca foi de enviar fotos desse tipo pra ele. E aí, quando ele puxou nas câmeras pra ver o que realmente tinha acontecido, ele viu ela conversando no telefone com o amante dela e falando que ia enviar essas fotos, viu ela tirando as fotos pra enviar pra ele e acabou pegando ela na mentira. Os dois se separaram e eu fiquei muito mal, gente, muito arrependida de não ter acreditado na palavra da minha filha. A primeira vez que ela tava falando a verdade, eu não acreditei nela.